Pessoal, tudo certo? Hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a mídia generativa já sendo utilizada no mundo, não só de agora, né? Mas de longa data. É uma investigação interessante aí para a gente acompanhar, porque recentemente a gente pôde ver o surgimento de algumas ferramentas que permitem, com prompts rápidos, a gente consiga fazer um vídeo praticamente realista, né? Como o VO3, a gente consegue também utilizar o próprio ChatGPT para criar imagens. A gente tem o Kling, que é uma outra ferramenta ali que faz vídeos bem realistas. Cada um está surgindo com uma dinâmica, mas eu acho que o que mais chamou a atenção realmente foi o novo lançamento do Google, né? O Google VO3, que permite com que pessoas que às vezes criam um pequeno roteiro consigam transformar isso num vídeo hiper realista, de forma muito natural. E a pergunta que a gente sempre faz, né? Se isso chega até a gente da maneira como está chegando para nós civis, o que será que isso já não tem sido utilizado aí por outras áreas, como por exemplo, defesa ou até mesmo a área midiática para poder manipular e direcionar opiniões, né? Como nós sabemos, a narrativa dominante no mundo, ela é muito influenciada por aquilo que as pessoas opinam, né? E, em geral, quem tem o controle sobre informação acaba conseguindo manipular, direcionar de forma muito mais fácil as pessoas. Se a gente for parar para pensar aí que redes sociais, com o controle que tem, veículos midiáticos, como os portais de notícias, né? Eles sempre estão colocando informações nas mãos das pessoas, nas mãos do público. Talvez o que eles utilizem ali por trás não seja aquilo que a gente acredita que seja real, né? Ou pelo menos, de alguma forma, eles talvez estejam conduzindo a nossa mentalidade a agir de acordo com os interesses deles, né? Então, para a gente poder conversar sobre isso aqui, eu acho bem legal a gente tratar do assunto mídia, né? E eu queria trazer algumas informações sobre como algumas tecnologias de vídeo e de áudio gerados por inteligência artificial já estavam maduras antes da pandemia, né? Então, se a gente for investigar um pouco mais a fundo, a gente consegue encontrar algumas informações relevantes de fatos confirmados, como por exemplo esse aqui, ó, que é a DARPA, tá? Que é um órgão dos Estados Unidos que faz o financiamento de pesquisas, né? E inclusive foi um dos locais de origem da internet primordial, digamos assim, né? Desde 2016, já investe em um programa chamado Media Forensics, ou Media4, que o objetivo é detectar é, deepfakes de qualidade realista, né? Utilizar informações mais específicas para conseguir se proteger, né? Ou proteger o Estado americano de guerras de informação, guerras de manipulação. Agora, se eles já investem nisso no sentido preventivo, é muito possível que eles tenham em posse algumas tecnologias que já enganam as pessoas, né? Como a gente sabe bem, essa tecnologia deepfake ela vem evoluindo de forma muito rápida, e então não é só apenas a capacidade de a gente gerar vídeos de forma realista através de prompts, mas talvez de conseguir inserir em mídias já existentes uma mídia com inteligência artificial, né? E talvez colocar ali rostos, né? Que sejam ah, cópias de pessoas famosas, passar informações que não tenham sido elas que tenham falado. Então, esse tipo de assunto é muito delicado, né? E um outro fato que já foi confirmado também é sobre a NSA, um outro órgão dos Estados Unidos, e algumas agências mundiais, como por exemplo a Agência de Ciberdefesa israelense, terem desenvolvido IA para alterar ou simular discursos. Né? Então, como vocês já sabem, existem algumas ferramentas aí que estão nas nossas mãos
que permitem com que a gente consiga alterar a nossa voz, né? Se você for pegar uma em específico aí, que é a Eleven Labs, que é um laboratório que vem trabalhando bastante com voz artificial. Eles, inclusive, têm um aplicativo lá, que é o Eleven Reader, que faz a cópia em tempo real para poder fazer a leitura de arquivos escritos, né? E interessante, de uma forma muito legal, é ver que, por exemplo, o Cid Moreira tem uma parceria com eles e eles conseguem fazer com que a voz do Cid Moreira narre PDFs, narre livros que você tem aí, e então você consegue escutá-los com o Cid Moreira narrando, né? Só que com inteligência artificial. Agora, vocês estão conseguindo fazer isso, que não é só com o idioma brasileiro, e se fizeram com o idioma brasileiro, imagino com o que já não estão fazendo com o idioma inglês, por exemplo, ou chinês, né, nessa questão referente a guerras, por exemplo. Tá? Então, esse é um assunto muito interessante. Tem outras ferramentas, como o Resemble, né? Mas é legal da gente abordar aqui como essas questões já estão presentes aí há pelo menos quase 10 anos, né? No caso aqui, 9 anos, desde 2016, que a DARPA já investe nesse tipo de proteção, tá? E determinadas tecnologias, né, que os governos já têm à disposição. Se a gente for olhar para coisas ali de passado, tem uma empresa chamada que é chamada, né, Lyrebird AI. Ela acabou sendo comprada por uma outra empresa chamada Descript, que ela permite você editar vídeos como se fosse a edição de um texto. É bem interessante quando você faz a edição. ah, Você corta de um texto que está escrito e que foi veiculado naquele vídeo, você consegue cortar o período do vídeo que foi colocado aquele texto, né? Ou seja, a pessoa está falando alguma coisa ali e às vezes você quer editar aquele vídeo somente cortando o texto que a pessoa falou. Você consegue fazer isso dando um aspecto natural através desse script. Ele é utilizado para edição de podcasts, edição de vídeos de uma maneira geral, e isso mostra que desde 2017 essa tecnologia já estava disponível nas mãos de civis. Tá? Então, olha aí mais um indício de que isso possivelmente já está sendo utilizado aí por trás dos panos, né? E agora, se a gente for olhar para um contexto há 5 anos atrás, como por exemplo a questão da pandemia, como a gente falou anteriormente. Será que o uso da propaganda já estava sendo feito pela mídia para poder direcionar as informações? É uma hipótese que a gente tem. Quando a gente vai olhar, existem indícios fortíssimos de que isso aconteceu, talvez não confirmados oficialmente, mas com alguns aspectos que nos permitem, utilizando a lógica, identificar que seria muito possível disso acontecer, ou até mesmo muito provável, né? Tá? Ou seja, um dos pontos aqui que eu trouxe é que durante a pandemia tiveram vídeos oficiais de líderes e instituições com aparência esquisita, aparência estranha, limpa demais, ou com sincronização labial, ou entonação diferente. Então, muito foi veiculado como se fosse de líderes globais. Mas será que de fato foi realmente? Um outro aspecto interessante: tinha uma empresa chamada Synthesia, né? Se vocês forem lá, inclusive ainda existe synthesia.com, que ela já navegava na área de e-learning, né? Fazendo com que você conseguisse clonar o seu próprio rosto e conseguisse fazer, através de textos, vídeos que eram propagados como se fosse você que estivesse falando. Agora, se a gente transpor essa tecnologia que já estava sendo utilizada para as pessoas oferecerem cursos, oferecerem formas educativas através da internet de fazer esse tipo de conteúdo, vamos dizer que provavelmente isso também está sendo oferecido para governos e possivelmente isso já foi utilizado em meio comum para poder manipular e direcionar pessoas. E essa empresa, ela já opera antes de 2020,
né, ela vem há alguns anos já trabalhando, então é bem interessante da gente olhar por esse aspecto, tá. E por fim aqui, um outro ponto que eu queria, eh falar sobre o uso de bots com vozes sintéticas em centrais de atendimentos, né? A gente consegue saber, consegue perceber que muitas dessas centrais de ligação elas fazem as ligações hoje em dia já com vozes sintéticas. Se aqui no Brasil a gente consegue saber disso, imagina, por exemplo, o que já não está acontecendo em Estados Unidos, Reino Unido, China, né? Com uma tecnologia que eles já têm disponíveis, que é muito mais avançada que a nossa aqui, inclusive, tá? Por isso é tão importante a gente estar sempre atento à tecnologia que está sendo exposta lá fora. É importante a gente estar antenado às informações que a gente recebe aqui. Possivelmente isso não vai acontecer se a gente olhar para as notícias locais. E existe ainda a grande possibilidade de os nossos veículos locais aqui serem totalmente tendenciosos a essas informações que são trazidas lá de fora, tá? Então, vamos ficar de olho aí na evolução de casos como esse. É uma área que eu gosto bastante. A gente aqui que trabalha com IA, desenvolvendo projetos, né, a gente sabe de coisas à frente na tecnologia, é por isso que eu acho muito importante de estar aqui transpondo esses conteúdos para vocês. Beleza? Então é isso. Se curtiram esse conteúdo, que sigam aí e acompanhem para mais.